Queria dar as boas-vindas aqui ao nosso querido irmão, amigo Ailton Krenak, que acaba de chegar conosco. Seja bem-vindo, Ailton. Estamos aguardando mais algumas pessoas para começar. Bom dia. Bom dia. Aqui a gente pode dar mais um minutinho, né? Ou vamos dar os informes em inglês aqui já? Sim. So hi everyone. To everybody who speaks English, we have a simultaneous translation available. You just have to go down to the bottom of your Zoom menu and go to the globe that says interpretation, and you click on it and go to the English channel, and there will be someone in a booth translating for you. Excelente, pessoal. A Joana, que é do Sinal do Vale, ela estava dizendo que a gente tem uma tradução aqui. Para quem precisa de tradução para o inglês, é só clicar ali na interpretação que tem na barra à direita. Né? Já que a gente tem aqui várias redes, né, de pessoas que confirmaram, né? E aí eu já começo, gente, dando as boas-vindas para todos vocês, falando um pouco dessa nossa iniciativa, né, dos Novos Rurais. É uma iniciativa que nasceu na rede de Responsible Leaders da Fundação BMW. O Ailton, não sei se você conhece a Responsible Leaders da BMW Foundation, mas é uma rede incrível, muito legal, de várias lideranças que tem no mundo inteiro, em vários países, né? Quem é parte do board da BMW Foundation é o Marcos Ripp, que lidera também uma iniciativa dos lugares ODS, né? O SDGs Places. E esse foi o tema do nosso primeiro encontro, né? Mas foi muito interessante porque essa ideia, né, Thaís, nasceu num encontro lá no Sinal do Vale, de líderes responsáveis. A Renata estava lá, a Cristina, acho que tem várias pessoas aqui que estavam. E a gente começou a falar sobre isso, esse movimento, né, de pessoas que viviam em centros urbanos, né, e começavam esse movimento de ir para áreas rurais, perto de natureza, de parques, de reservas, querendo ter uma vida mais sustentável, né? E como tinham vários líderes responsáveis com essa demanda, com essa ideia, a gente resolveu criar essa série de webinars para discutir e falar sobre os novos rurais, esse movimento de pessoas que estão buscando uma vida mais saudável, regenerativa, a nível pessoal, comunitário, a nível global também, várias dimensões. E logo a gente pensou, gente, isso é um tema que interessa a outros empreendedores sociais. Aí a gente procurou a Choca, que adorou a ideia e falou, não, vamos participar também, né, levando esse tema para fellows da Choca. E aí procuramos o Catalyst 2030, que é uma coalizão global de empreendedores sociais. Ailton, você precisa conhecer o Catalyst 2030. São mais de 1.700 empreendedores sociais de 190 países que juntos impactam 2 bilhões de pessoas, e a gente está aprendendo impacto colaborativo, como trabalhar junto para acelerar as ODS. Então, aqui esse é um encontro, gente, interredes, em que a gente tem várias redes participando e pessoas ligadas a esse tema. E estamos gravando também um encontro para ficar disponível para pessoas terem acesso depois, como várias pessoas estão usando, universidades e pessoas, essas discussões. Gente, a gente está muito feliz de estar aqui, e essa foi uma ideia também que partiu da nossa colega empreendedora socioambiental, que é a Thaís Corral, que eu conheço, gente, a Thaís. Ô, Thaís, tem uns 30 anos, né? E a Thaís era de rádio, empoderamento de mulheres através da tecnologia do rádio, né? Fazendo um trabalho bem legal. E aí ela teve uma transformação na vida dela e ela virou um grande exemplo de regeneração, né? De uma pessoa que é um exemplo com espaços, né? Que aceleram a regeneração, as ODS. O Ailton, antes de te apresentar e te chamar, eu vou convidar aqui a Thaís para compartilhar algumas palavras conosco, tá? Bem, é uma satisfação, né? Sabe quando a gente consegue realizar as coisas, estar aqui junto, né? Eu sou uma sua admiradora, Ailton. Te conheço desde a época lá da Rio 92, lá do Fórum Global, né? Quando a gente tinha aquele sonho que juntos nós íamos poder fazer essa transformação do planeta de forma mais rápida, né? Mas nós ainda continuamos aqui, quer dizer, você, eu e muitos outros que naquela época
tiveram essa convergência, né? E eu acredito uma coisa muito importante, né? Sem falar muito sobre a trajetória, nada que é importante a gente ouvir você, mas eu acredito muito que a transformação que nós precisamos, ela só pode ser feita com a nossa conexão com a Terra. E por isso que quando eu me dei conta disso, né, eu falei, eu tenho que abraçar um lugar e tomar conta desse lugar, e chamar pessoas para ajudarem a tomar conta, porque foi isso que nós herdamos, digamos, dos povos ancestrais, da sabedoria dos povos ancestrais, que, no fundo, quem é importante é a Terra, não somos nós pertencemos à Terra. Então, esse caminho aí do Sinal do Vale veio um pouco desse impulso, e veio muito de inspiração de pessoas como você. Então, com a palavra. Maravilha, pessoal. Então, agora eu gostaria, e tenho assim, o maior prazer de apresentar o Ailton Krenak, que é escritor, né? Tem o último livro, né? Ideias para Transformar o Mundo, muito inspirador, filósofo e um líder indígena. Todo mundo aqui, Ailton, respeita e admira você como um irmão, como uma pessoa que tem uma liderança que sempre nos inspira, né? E eu gostaria de apresentar e pedir para você já compartilhar as primeiras palavras conosco aqui sobre neos rurais, né, sobre toda essa visão que você tem, né, de estimular as pessoas a saírem, né, das cidades, do concreto, e irem para áreas rurais, estarem em contato com a mãe da natureza, Pachamama, Gaia. Ailton, muito obrigado por você ter vindo. A palavra está com você. Bom dia a todas, todos. Nós estamos contando com essa tradução simultânea. É bom porque nos libera de ficar parando toda hora uma frase para alguém nos interpretar. Eu quero cumprimentar a cada um de vocês nessa vista de um retratinho, esse pequeno imagem do quadrinho, e cumprimentando vocês todos, abraçar o meu querido amigo Rodrigo. Eu e o Rodrigo temos já uma trajetória desde a década de 90 de interações, colaborações, a partir de uma reconhecida competência do Rodrigo nesse campo das tecnologias de informação, inclusão digital, democratização do acesso à informática, essa coisa toda. Nós nos tornamos parceiros na década de 90 para aproximar um pouco as nossas comunidades que viviam dentro da floresta. Algumas continuam ainda com a floresta sobre as suas cabeças, e alguns já perderam essa floresta, porque nós estamos perdendo florestas no nosso país numa progressão assustadora. O Brasil perdeu, nos últimos 2 anos, vários estados, territórios do tamanho do estado de São Paulo, de áreas desmatadas. O desmatamento no nosso país ele não se limita à Amazônia, ele está acontecendo no país inteiro. O Brasil inteiro. Parece que nós sofremos uma espécie de surto de destruição da vegetação, da cobertura florestal. Quando a gente fala floresta, alguém pode imaginar que a gente está se referindo àquele fantástico mundo de árvores e águas e igapós e toda aquela imensidão verde. Mas nós estamos falando da vegetação do cerrado. Estamos falando do Pantanal, de paisagens que estão sendo predadas de uma maneira tão voraz que parece que não vai sobrar muito lugar para que a gente possa ficar sob a sombra de uma árvore. Então, essa fúria predatória que está assolando o trópico, ela precisa ser observada com atenção. Não podemos naturalizar isso e imaginar que nós vamos fazer uma inversão das tendências
de nos juntarmos todos em metrópoles, em cidades, e com uma disposição simpática depois voltar a uma vida rural. Pode não existir rural quando a gente quiser voltar. E, bom, a Thaís mencionou a nossa aproximação com o tema de transformar essas realidades ao nosso redor há 30 anos atrás. A Eco 92, ela foi esse marco fundamental para um pensamento de reverter a caminhada predatória, e nós temos esse marco ainda como uma importante plataforma para a gente pensar questões, inclusive, sobre as nossas cidades. As nossas cidades imensas, espalhadas pelo mundo inteiro, dando metástase no corpo da Terra. Eu costumo dizer que as metrópoles são buracos negros. Assim como se observam os buracos negros no espaço, nós produzimos eles aqui no corpo da Terra. É claro que essas imensidões ocupadas pelas metrópoles, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina e mesmo na Ásia, esses lugares, a Terra está ficando doente. Então, esses modos de habitar, eles consomem energia de tudo. Tudo ao redor de um buraco negro é chupado, sugado para as prateleiras dos supermercados, as farmácias, os hospitais, os serviços, tudo. Tudo o que acontece dentro de uma cidade suga energia de fora, feito um black hole, né? Então, se nós temos essas grandes metrópoles crescendo incontrolavelmente e sugando energia, significa que nós vamos fazer mais hidrelétricas, criar mais plataformas de produção de energia, porque a demanda por energia no planeta ela não cessa, ela é virtual, digamos assim, a demanda por energia. Na Europa, agora, a gente tem esse conflito relacionado com a necessidade de suprir a Europa de energia que tem que passar, no caso do gás, passar nas fronteiras em conflito. Nós temos dificuldade de atender a demanda das cidades com energia. E só por ficar nisso. E então, e as outras, e comida, né? E todos os outros suprimentos que as cidades demandam. Isso já deveria ser um motivo suficiente para a gente ter dado no pé da cidade há muito tempo. Se a gente precisasse uma justificativa para sair da cidade, elas estão sendo ofertadas desde a década de 40, 50, digamos assim, quando as cidades começaram a se demonstrar inviáveis. Mas elas são tão atraentes. Todo mundo quer ir para Broadway. Até a Marilyn Monroe fugiu do interior para ir para Hollywood. Quer dizer, todo mundo quer ir para Nova York, Paris, Roma, Berlim. Todo mundo quer ir para um centro de luz do mundo. A gente até podia imaginar uma imagem que nós temos uma central nuclear produzindo energia e depois nós temos essa energia atraindo gente de tudo quanto é lugar do mundo para ir para a metrópole. No Brasil, a gente teve essa tragédia de Belo Monte, a construção de um complexo hidroelétrico dentro da floresta, na Volta Grande do Xingu. Foi amplamente difundida essa questão. Ela provocou um desastre monumental. Ela fez um movimento de tirar gente de dentro da floresta para jogar gente para fora da floresta. Foi um êxodo invertido. Então, nós temos uma constante transformação de espaços na natureza sendo tomado por uma ocupação que é para abastecer as cidades, seja produzindo energia, seja produzindo alimento, que é o caso do agronegócio. O Cerrado
que representa 2/3 do território brasileiro, esse cerrado está sendo destruído para produzir grãos. E eu não vou insistir muito no tema, mas a produção de grãos no cerrado não é para as pessoas se tornarem melhor ou se alimentar melhor no Brasil. É para exportação. O Brasil exporta milhões de toneladas de grãos. É um escândalo. E essa fúria que sugere que o Brasil deve ser o celeiro do mundo, isso é uma ideia totalmente estúpida, porque não cabe a nenhum país do mundo ser celeiro do mundo. Assim como não cabe a nenhum país do mundo ser o predador do resto do mundo. Então, por analogia, essa ideia de o Brasil vai abastecer o mundo, ela chega a ser uma ofensa. Ela avilta a própria ideia de ecologia, de ecossistemas, de territórios e denuncia uma falta de respeito total com relação às culturas, à diversidade cultural no planeta, né? Se existe uma diversidade biológica que nós reivindicamos, nós temos que reconhecer também uma diversidade cultural, ontológica, digamos assim, cosmovisões que orientam a vida de povos em diferentes lugares do mundo, onde uma montanha pode ser uma pessoa, um rio pode ser uma pessoa, um determinado sítio pode guardar tantas referências cosmogônicas e sentidos sagrados que as pessoas vão dizer que aquele lugar é um lugar sagrado. Alguém vai dizer, não, mas não existe nenhum lugar sagrado. Em particular, lugar nenhum é sagrado. Sagrado é a Terra, o planeta, o organismo, a biosfera do planeta. Esse organismo complexo, sensível, maravilhoso, que finalmente os cientistas deram conta de que ele é Gaia. Um organismo que tem humor, que é inteligente, que é tão maravilhoso que a gente ainda não tem o desenvolvimento espiritual, digamos, intelectual, sensorial, para experimentar toda a sua beleza. Mesmo os mais simpáticos biólogos e pessoas que pensam o organismo de Gaia como essa capacidade de produção de vida, gente como o nosso querido Fábio Scarano, que tem uma obra interessante com o nome de Regenerantes de Gaia. Esses regenerantes de Gaia aborda só um aspecto, aborda essas maravilhosas plantinhas que a gente pode botar na cabeça, aborda organismos invisíveis que estão presentes na biosfera do planeta, trabalhando como regenerantes. Então é maravilhoso, porque é um organismo que produz de dentro de si mesmo regeneração. Ele é autorregenerante. É tão maravilhoso imaginar o planeta Terra como um organismo autorregenerante, autorregulado, tão maravilhoso. Isso cria uma esperança imensa na gente, mesmo diante da evidência de que os humanos estão deliberadamente predando o planeta. Os humanos estão deliberadamente destruindo a sua casa comum. Essa ideia de que a Terra, o organismo amplo de Gaia, pode ser a nossa casa comum, ela deveria nos liberar de qualquer movimentação, digamos assim, de deslocamento, seja de um continente para o outro, seja de uma latitude para outra. Sair do sul para ir para o norte, sair do leste para ir para o oeste, esses movimentos migratórios, transmigratórios, esses movimentos todos, eles denunciam uma falta de vínculo com os lugares de origem, onde cada um de nós teve, digamos, a sua chegada, a sua experiência de chegada na Terra, né?
Esse ambiente cultural, onde cada um de nós se reconhece, ele é muito importante também como um vínculo com o território, vínculo com o lugar. Então, seria uma cosmovisão, uma observação sobre o território, a paisagem, o lugar, onde um rio, uma montanha, uma floresta, as abelhinhas dali, elas são diferentes de outras abelhinhas. Os pássaros dali, os peixes dali, não são iguais. Então, tudo isso constitui uma ecologia, uma sensível ecologia, onde nós deveríamos estar dentro, pertencendo a essa ecologia, experimentando essa ecologia em nós, assim como o organismo de Gaia experimenta seus regenerantes. Quem dera que a gente pudesse aprender a ser regenerantes de Gaia. Nós estamos perdendo velozmente a nossa sensibilidade ecológica. Outro dia, num encontro público no Rio de Janeiro, me ocorreu a expressão que nós somos um relógio desajustado no ecológico. Talvez, traduzindo essa expressão típica do português para outras línguas, perca um pouco o sentido da poesia. Mas nós, os humanos, estamos desajustados de um possível relógio ecológico. Um medidor de tempo ecológico, e nós estamos desajustados dele. É como se a gente tivesse ou adiantado demais ou muito atrasado. Então, nós estaríamos, nesse caso, muito atrasados em despertar a consciência de que as cidades já são inviáveis e que elas não podem mais continuar crescendo desesperadamente. O Ladislau Dabor, ele diz que a única coisa que cresce indefinidamente no universo é o câncer. Então, indefinidamente, nada pode crescer. As economias, quando elas crescem demais, elas se tornam doença. É por isso que tem uma expressão necrocapitalismo. A expressão necrocapitalismo, cunhada por alguns especialistas, observadores, ela sugere exatamente um processo de definhar um modo de operar. Quer dizer, a economia operou de uma maneira tão inviável, insustentável, que ela começou a produzir um buraco negro dentro de si mesma, uma necrose, o necrocapitalismo. As cidades cresceram de uma maneira tão desordenada que elas são ingovernáveis, gente. Nenhuma cidade do mundo é governável mais. Eu fico pensando como que a Unesco dá conta de responder à demanda das questões das metrópoles, das cidades do mundo inteiro. Ela não consegue nem produzir relatório mais sobre essas coisas, porque viraram verdadeiros escaninhos, ambientes insondáveis. São verdadeiros buracos da minhoca no espaço. Então, eu não acredito que tem alguém da Unesco que consegue dizer coisa com coisa para a gente sobre as cidades do mundo. Eles produzem relatórios todo dia e toda hora, eles não conseguem dar conta mais da questão urbana, a metrópole. Então, alguém pode dizer, sim, mas a gente poderia considerar que as cidades têm um devir floresta. E o devir floresta da cidade. Me interessa o devir floresta da cidade. Como nós vamos
ver brotar floresta na cabeça da cidade. É possível? Eu vi um prédio numa dessas metrópoles que a laje, a última laje do prédio eram hortas. Hortas maravilhosas, jardins. No piso tinha restaurante. Então, aquele restaurante podia se abastecer de rúcula fresquinha do alto do edifício. Mas a gente sabe que, economicamente, essa operação ela é inviável. Não é todo mundo que vai conseguir produzir verduras no último andar do prédio que abastece o restaurante do primeiro andar. Isso seria um círculo virtuoso, maravilhoso, onde a gente ia dizer, nem tudo na cidade está perdido. Mas as experiências nesse sentido, elas são únicas. Você vai encontrar um lugar que faz isso. Você não vai encontrar uma cidade inteira que faz isso e não vai encontrar a possibilidade de repetir isso na frequência necessária para que a gente mudasse a rota da cidade. A cidade se reconciliando consigo mesmo. A cidade se reconciliando com uma ecologia do solo, da paisagem, do ar. A cidade precisa se reconciliar consigo mesmo, de certa maneira. O Instituto Moreira Salles vai fazer uma exposição, vai mostrar uma temática sobre essa espécie de acupuntura da Terra, localizando diferentes lugares da Terra, onde a nossa memória consegue plotar lugares, sítios. Pode ser até no meio de uma praça, numa cidade. E eu achei interessante porque é um esforço de nos plugar em algum lugar, para a gente não ficar zoando no planeta sem nenhum ponto de assentamento. O Rodrigo falou dessa experiência em redes, né, que é estimulada desde os últimos, 20, 30 anos, essa cultura de rede, o entusiasmo do Rodrigo com essa experiência que ele vive é totalmente mobilizadora, né? Ele se mobiliza todo em relação a essa potência que a experiência de rede nos possibilita. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos juntos observar que nós estamos produzindo uma ideia sobre nós, espalhados em vários lugares do mundo, que a ideia de rede digamos, reconfortante nos imaginar em rede, mas que, de fato, a materialidade das coisas, o cotidiano, o nosso modo de estar, o nosso consumo, a nossa demanda, ela continua sendo individual e ela acontece em cada sítio que nós estamos. Ela não acontece em rede. Isso que eu estou chamando de materialidade. Essa materialidade, essa coisa que você de manhã você vai precisar água, você vai precisar proteínas, você vai precisar ligar um aparelhinho, você vai fazer isso num endereço, num ponto, num pontinho dessa rede espalhada pelo mundo afora. Esse pontinho dessa rede espalhada pelo mundo afora, ele não experimenta o sentido de rede que nós conseguimos imaginar, que a gente consegue conceber na nossa cabeça a fluência dessa rede. O lugar que consome um ponto de energia da hidrelétrica ou da usina nuclear, ele é um endereço. Ele não tem fluência. Ele não opera em rede. Ele é diferente de um sinal, um sinal da internet.
que move-se, ele é uma coisa parada, fixa. Então, quando nós pensamos na cidade, pensamos digamos, nessa possibilidade de uma experiência que articula o urbano e o rural, e principalmente quando chamamos essa experiência, em algum sentido, de novo rural, fica faltando melhor compreensão do que nós estamos chamando de novo rural. No caso do Brasil, por exemplo, que é um país periférico e que consome, digamos, sentidos produzidos externamente ao nosso cotidiano, novo rural no Brasil, desde o final da década de 90, virando para o século XXI, novo rural é uma coisa muito ruim. Ela tem a ver com uma coisa country, ela tem a ver com uma coisa de cowboy, ela tem uma coisa a ver com aquela coisa do velho oeste americano. É uma cultura cafona, uma cultura machista, é uma cultura cafajeste, digamos assim. No Brasil, gente, rural é cafajeste. O novo rural, o velho rural é cafajeste. A gente precisa ver o que é esse novo rural, né? Tem um tipo de música brega, produzido por gente muito machista, chauvinista, umas expressões grotescas, vaquejada, cowboy, montar em boi. Aqui no Brasil, o novo rural é isso, rural, né? O reitor da Universidade de Goiás, outro dia, o Pedro Wilson, ex-reitor da Universidade Federal de Goiás, ele nos surpreendeu a todos dizendo que havia uma manobra política em Brasília que era para conceder cotas ao que eles chamam de novo rural. A cota para os novos rurais é cota para filho de fazendeiro, do agronegócio. Então, é o agronegócio se apropriando de um simbolismo malandramente. É uma malandragem. Quer dizer, os filhos dos caras que já têm todos os financiamentos para comprar máquina, para predar o cerrado, vão ter cotas para entrar nas nossas universidades públicas, porque os seus papais não podem pagar universidade para eles, porque eles estão pagando alguma outra coisa, provavelmente comprando armas. Então, a gente tem que pensar muito bem nas representações simbólicas, nas variações de um termo para cada região. Definitivamente, nós experimentamos um movimento importante no Brasil associado com a questão socioambiental, que foi a experiência fundada no final da década de 90, talvez muito influenciado pela Eco 92, que foi a de fazer a inversão de patrimônios em que pessoas que podiam investir na conservação de floresta, de biodiversidade, compraram terras, seja na Mata Atlântica, seja no Pantanal, na Amazônia, e ficaram com esses ativos, né, com essas terras, meio sem saber o que fazer com elas. Mas como a gente tem uma realidade social muito complexa no Brasil, eles começaram a ter problema que era de como proteger as fronteiras dessas terras, porque elas eram invadidas. Elas eram invadidas por grileiros, elas estavam no meio de um conflito fundiário. Então, as pessoas começaram a ficar desesperadas, dizendo, eu comprei uma terra no Pará, e quando eu fui ver, ela estava invadida. Seja invadida por garimpeiros, seja invadida por movimentos sociais, as pessoas começaram a ficar inseguras, dizendo, bom, eu não posso botar, sei lá, 2 milhões em terra na Amazônia, porque eu vou chegar lá depois, ela está invadida por garimpeiros, grileiros e tudo. Eu sei que havia uma expectativa muito grande de que essas inversões pudessem proteger a maior extensão de florestas possível e que as pessoas estariam seguras no longo prazo, porque elas estavam fazendo um investimento
em água, floresta, biodiversidade, e que, obviamente, um dia ia ter uma recompensa. Essa recompensa, no caso do Brasil, ela paira sobre as nossas cabeças como serviços ambientais, prestação de serviços ambientais, um termo bem genérico para dizer muito pouca coisa, porque a maioria das pessoas ainda não conseguem ter garantia nenhuma de que, se conservarem, sei lá, 100 mil hectares de floresta, 200 mil hectares de floresta, se eles vão ter alguma compensação por isso. Ou se eles só vão ter a dificuldade de proteger aquele lugar contra uma invasão, seja de garimpeiro, aliás, seja do Estado brasileiro, porque nos últimos anos o Estado brasileiro, as agências públicas começaram a atuar contra o interesse comum, predando, inclusive, áreas naturais, parques nacionais, reservas biológicas, áreas de proteção ambiental, onde o Estado está negligente ou ativo associado ao predador que entra em ação. Madeireiras. Aqui no nosso país, houve uma reunião de autoridades públicas que eles chamaram de deixar passar a boiada. Abrir a porteira e deixar passar a boiada. Quer dizer, são termos todos bem típicos de uma mentalidade predatória, né? E desrespeitosa mesmo, até com o sentido mais simples da boa convivência, da convivência entre pessoas. A vida rural no Brasil, historicamente, ela é mal resolvida, né? Nós não somos um país que tem uma história que estabilizou a experiência, digamos, no campo, de viver no campo. Os não indígenas não sabem o que é isso. Os não indígenas não sabem o que é isso no Brasil, porque eles vieram para cá para tomar terras, historicamente. Até hoje, as comunidades indígenas se levantam e anunciam o termo de que estão resistindo. Resistência indígena. O que significa estar resistindo? Significa estar ameaçado. Então, a vida indígena, o modo de viver indígena, está ameaçado. É como se nós fôssemos um organismo que tem que resistir o tempo inteiro contra um vírus, contra uma pandemia, contra uma peste que assola o planeta, que é essa fúria que o Davi Yanomami chama de sociedade da mercadoria. Naquele livro maravilhoso que o nosso querido Davi Copenau Yanomami fez junto com Bruce Albert, que tem o título de A Queda do Céu, uma cosmovisão Yanomami. Ora, o Davi Yanomami diz que esse tipo de civilização que nós chegamos no século XXI, ele chama de sociedade da mercadoria. É genial uma pessoa de dentro da floresta fazer uma crítica tão inteligente e sensível a essa bruta sociedade burra que ocupa o planeta, comendo o planeta, devorando o planeta, como se fosse zumbi. Só comendo, só comendo, só comendo. Então, essa fúria, ela não tem sentido. Ela é acumulativa, né? Ela é terrível porque ela é acumulativa. A cidade tem que crescer, 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 crescer até ficar inviável. Lá pelos anos 80, 86, 87, falando sobre a abertura da Transamazônica, eu usei uma expressão me referindo ao trecho da BR-364, que vai de Cuiabá a Porto Velho, dizendo que aquelas vilas que estavam se formando ao longo da rodovia, elas me pareciam células cancerígenas. E depois eu recebi uma manifestação de agravo dos moradores daquelas vilas, dizendo para mim: nossa, Krenak, que horror!
Como é que você se refere às nossas vilas que estão surgindo ao longo da BR na Amazônia como células cancerígenas? Aí eu falei, me desculpa, eu usei um termo muito pesado com vocês. 20 anos depois, eu não pediria desculpa para eles. Eu diria, vocês conseguiram, vocês viraram um câncer dentro da floresta. Porque são eles, gente, que estão drogando o corpo da terra, botando veneno no chão para que a terra dê mais para eles. É como se você tivesse alguém que você já tirou tudo, e aí você torce ele para que ele te dê mais. Aí você espreme para que ele te dê mais. Então é isso que estão fazendo com a floresta. Já comeram a floresta, aí agora estão espremendo ela para dar mais. Botando droga. O Brasil é o maior comprador de veneno para a agricultura. Eu não estou falando nenhuma novidade, eu estou repetindo obviedades. Mas quando as obviedades se encadeiam, elas ficam escandalosas. Se você quiser produzir um escândalo, reúna umas obviedades bem articuladas e conte ela para os outros. Elas são todas evidências, coisas que aconteceu, mas elas nunca foram percebidas encarrilhadas, juntas. As pessoas não percebem que quando abre uma vila na floresta, eles estão ensaiando uma doença futura. É por isso que os nossos antigos, os nossos ancestrais, nunca ficavam no mesmo lugar muito tempo. Os nossos assentamentos dentro da floresta eram temporários. Se vocês olharem o que o Viveiros de Castro escreveu sobre os Araueté, que ele gosta muito, ou se vocês olharem as coisas que o Lévi-Strauss falava sobre os trópicos, vocês vão observar que essa gente vivia um tempo num lugar. Digamos, uma estação do ano. Ficava uma estação do ano numa paisagem. Passava um pouquinho, mudava de lugar. Não chega a ser nômade. Não é um nomadismo ativo, mas é um tipo de ecologia de estar nos lugares. Quando o lugar começa a ter um pouquinho de cheiro, já é hora de você sair dali. Quando a casa começa a ter cheiro, é porque precisa sair dali. Isso é ecologia, gente. Seria uma ecologia da casa, o corpo da casa. Me parece que o Emanuele Costa, eu sempre pronuncio o sobrenome dele errado, o Emanuele está escrevendo sobre o corpo da casa, nessa ideia de uma ecologia da casa, do corpo da casa. Ele articula a ideia do planeta, o organismo da Terra, e esses casulos nossos, casulo. Esses casulos precisam mudar de lugar, gente. Não pode ficar no mesmo lugar. Então, quando eu digo para vocês que o rural, entre nós, aqui no Brasil, para os não indígenas, nunca foi resolvido, é porque ele experimentou ciclos econômicos, né? Bem demarcado. Durante, sei lá, 150, 200 anos, o Brasil ocupou a costa atlântica implantando usinas para produzir o açúcar, né? Então, os engenhos, os grandes engenhos, a primeira atividade econômica do Brasil foram os engenhos de açúcar, ocupando os engenhos, com mão de obra escrava, óbvio, e enxotando os índios do lugar. Primeiro você enxota os índios, depois você bota um engenho, aí depois você bota os escravos para trabalhar. Esse é o modus econômico daqui, no começo, século XVII, XVIII. Aí, quando altera um pouquinho, trazem os europeus para ocupar o lugar do interior, eles vêm para fazer a lavoura de café. Então, é cana-de-açúcar, lavoura de café. Essas estruturas instaladas no rural, elas sempre foram agressivas, hostis. Então, é um rural hostil. É um saque. E tem um outro modo de saque, que é o garimpo, o ouro.
Então, ó os ciclos econômicos do Brasil. Cana-de-açúcar, café, ouro. Quer dizer, pesadaço, né? Então, assim, não teve muito afeto no barato. Teve muito açúcar e pouco afeto. Tem uma canção que fala com açúcar, com afeto. Nesse caso aqui, foi açúcar demais e afeto nenhum. Da mesma maneira que agora a gente está produzindo grão demais no cerrado e afeto nenhum. Estão enfiando veneno no corpo da terra. Essa camada superficial do solo, que chamam de agriculturável, ela está adoecendo, assim como estão adoecendo muitas bacias hidrográficas. Eu moro à margem de um rio, que no mapa do Brasil é o Rio Doce. É um rio de segunda grandeza, quando você compara com o São Francisco ou com outros, com rios com bacias hidrográficas de grande porte. Esse nosso rio, o Rio Doce, que os Krenak chamam de Uatu, ele está a 500 metros daqui, do lugar onde eu estou falando com vocês. Mas não passa água na calha do rio. O material que escorre ali é lama da mineração. Uma barragem que conteve durante 40 anos os dejetos da mineração, derramou todo esse material podre no corpo do rio, numa extensão de 600 quilômetros. O rio passa aqui em estado de drogado, pela atividade econômica que mais rende dinheiro para essa economia predatória. Então, é importante a gente olhar que, quando nós imaginamos uma possibilidade de maior vínculo com o sítio, com a terra, com o casulo, com o lugar onde nós queremos viver, nós temos que saber que nós vamos estar o tempo inteiro sofrendo ataques. Nós vamos ser atacados por diferentes predadores. O mais ativo deles é a economia. Nós estamos imersos num tipo de economia global que é predatória. Se nós não tivermos alternativa a essa economia predatória, os nossos modos de vida, em qualquer latitude, vão estar o tempo inteiro sofrendo ataques, sabotagem, predação. É o que acontece com os territórios indígenas, sendo que alguns deles sequer foram reconhecidos como territórios. Nós temos um modelo, digamos assim, muito reconhecido, que é o Xingu, né? A terra indígena do Xingu, que há 70 anos atrás foi imaginada como um vasto território no Brasil central para possibilitar uma experiência de vida milenar dentro da floresta. E aí seria o devir cidade da floresta. Eu mencionei o devir floresta da cidade e agora eu estou mencionando o devir urbano da floresta. Quando os viajantes passaram no século XVIII, XIX, pela bacia do rio Xingu, eles constataram que ali houve um tipo de assentamento humano de 2.000 anos atrás. No Tapajós também. No Tapajós, na bacia do Xingu. Há 1.500 anos, há 2.000 anos atrás, comunidades humanas tiveram a delicadeza de habitar a floresta sem transformar a paisagem de uma maneira tão doente que a gente tivesse agora um deserto. Então, a civilização tapajônica, existe uma referência a essas comunidades humanas
que chegaram a ter população numerosa, eles viveram na bacia do rio Tapajós há cerca de 1.700 anos atrás. E eles não acabaram com a paisagem. A paisagem está lá. Que humanidade é essa que sabe viver num lugar, ir embora e não deixar rastro? Nós deveríamos aprender a pisar suavemente na terra. Pisar suavemente na terra. Estou repetindo uma frase que foi falada por um homem em 1856, por aí afora, lá nos Estados Unidos. Eles atribuem essa frase ao chefe Seattle. Ele teria respondido para um representante de Washington dizendo que ele não ia entregar a terra dele em troca de dinheiro, porque a terra não se vende, não era possível transformar a terra numa mercadoria. Quase 200 anos depois, o Davi Yanomami fala a mesma coisa. A terra não é mercadoria. Então, tem um modo contínuo de pensar desse povo que eu aprendo sempre, porque se há 200 anos, há 2.000 anos, as pessoas dizem que precisa pisar suavemente na terra, deve haver alguma sabedoria profunda e algum vínculo sensível dessa cosmovisão indígena com o planeta, com o corpo da Terra, com o organismo Gaia. Se existe um devir urbano da floresta, a gente deveria buscar entender se existe um devir floresta mesmo das cidades. Como que a gente vai fazer para que as cidades cumpram minimamente a sua responsabilidade de regenerante também do organismo da Terra, de Gaia? Bem, meus queridos, parece que eu falei quase 1 hora aqui sem respirar. E como nós somos um coletivo grande, eu acho que a gente podia abrir a conversa, não é isso? Exatamente, Ailton. Muito obrigado. Vamos criar aqui uma roda de conversa e eu queria convidar, então, as pessoas que têm perguntas para falarem. Né? Talvez a Renata, que representa também a Fundação BMW no Brasil, e tem uma grande experiência com trabalho, né, com população tradicional, pudesse fazer uma pergunta. E if we have someone that would like to do... Thaís, fala. Pode falar. Está mudo. Não, Continue mudo, Thaís. Alguém alguém está escutando agora? Sim. Sim. Então, não, mas termina de falar você. Estou dizendo que eu quero fazer uma pergunta. Excelente. Não, if you have any question, you can write in English in the chat. We can translate, right? So, Renata, Thaís, podem fazer a primeira pergunta. Pode ir, Thaís, depois eu faço a minha. Tá, eu, em primeiro lugar, né, quero agradecer profundamente, viu, Ailton? Eu escrevi cada palavra que você falou, porque é como se fosse aquele canal, né? Quer dizer, que eu acho que a sabedoria dá, que não é o conhecimento, é um canal que a própria circunstância, né, nos propicia para que aquelas palavras venham, né? E eu acho que você falou coisas muito profundas aqui e muito bem articuladas, como você disse. Quer dizer, eu acho que essa articulação mostra, num certo sentido, a gravidade do momento que a gente vive, mas também a oportunidade, né, da gente criar um novo caminho, que é um pouco a ideia desses encontros aqui, a ideia do que alguns de nós está fazendo e tudo isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta, para não repetir, porque você falou coisas importantíssimas aqui, o nosso papel como regenerantes de Gaia e tudo isso, mas eu queria te fazer uma pergunta que é uma coisa que eu vivo sobre a pele, né? Porque eu sou mulher, me meti lá há 15 anos atrás a comprar terras na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, entende? Um lugar de
de coronéis, com uma mentalidade completamente diferente. E claro que cada dia são desafios muito grandes, mas por esse chamado, quer dizer que para mudar, não adianta ser ambientalista de ideias só, para mudar essa realidade, a gente tem que ir para a prática, né? E ter esse passo da coragem mesmo de atravessar esses paredões que foram criados ao longo desses últimos 2 séculos, sobretudo. Mas você falou uma coisa muito importante, eu acho que eu queria focar a minha pergunta sobre isso. Quer dizer, você falou o Brasil é um país, quer dizer, que não tem as condições, né? Quer dizer, as condições para o rural no Brasil são muito desfavoráveis. E a gente sabe mesmo, é tudo uma confusão, a questão fundiária é uma confusão, a questão das invasões é uma confusão, mas para reverter essa coisa, que é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Quer dizer, como é que faz? Como é que é essa coragem de ir para aí, de ficar num lugar desse, de comprar terra, de juntando pedaços e tudo mais, que foi o que nós fomos fazendo lá no Sinal do Vale e tal, pegando um pedaço de cá, de posse, disso, daquilo, de gente muito diferente. Mas, quer dizer, como é que a gente tem uma palavra de inspiração para as pessoas que querem abraçar esse caminho? Porque eu não acredito em outro, entende? Eu acho que vão ser muitas pessoas acreditando que é possível reverter esse processo em células que vão, onde a gente vai conseguir mudar isso, porque se nós formos simplesmente combater essa mentalidade instalada, a gente não vai adiante, porque ela é muito forte também, entende? Essa coisa de usufruir, de pegar para si, de fazer, ela está em todos os lugares, né? E só com essa pulsão do outro lado é que isso vai mudar. Então, nós, os pioneiros, né, que um pouco acreditamos nisso, eu não duvido disso nem um minuto da minha vida, mas eu sei que é muito desafiante, nem sei se isso vai dar certo, né? Mas vai dar certo se muitos fizerem a mesma coisa. Qual é a palavra que você tem para isso? Para as pessoas que querem embarcar nessa, não dizer o Brasil não dá condições de fazer isso. O Brasil tem que dar condições de fazer isso, né? Aí, talvez a gente precise, para alcançar essa disposição, a gente tenha que abolir a ideia de Brasil. E é muito significativo, porque nós estamos agora nesse papo furado de 200 anos da independência do Brasil, 100 anos da Semana de 22, Semana de Arte Moderna. Quer dizer, é uma narrativa colonial por excelência. A gente vai celebrar 200 anos de colonização, 200 anos de não sei o quê. Então, esse papo furado da Casa Grande, como dizia. Então, a gente precisa alargar as fronteiras. A gente tem que lembrar de John Lennon. Imagine um mundo sem fronteiras. Imagine o organismo da Terra. A inspiração, Thaís, ela vem de uma cosmovisão. Se nós conseguirmos compartilhar uma cosmovisão, nós vamos alargar os nossos horizontes. A gente vai ampliar a nossa subjetividade. Talvez precise de muita subjetividade hoje para você habitar um mundo sem fronteiras. O que é interessante é como que a publicidade espertalhona se apropriou facilmente dessa imagem de um mundo sem fronteira. Todas as operadoras, todas as malandras publicidades conseguem vender a ideia de um mundo sem fronteiras. Só nós não conseguimos. Porque nós ainda estamos presos a regionalismos. Eu não estou nem aí para o regionalismo. E eu não estou interessado em saber se a minha experiência
de afeto com o lugar onde eu vivo, se ele está relacionado com alguma ideia, seja de país ou de essa coisa nacional. Então, nós temos que ir além disso, porque senão você não vai conseguir que alguém de fora desse contexto se sinta engajado e implicado com o que está acontecendo nesse contexto. Ele cria, é como se ele criasse mais um obstáculo. E eu me lembro de pessoas como o Chay Rodrigo conhece, ele conhece o Almir Suruí. Ele vê o esforço que o Almir Suruí faz de convencer redes europeias a apoiar o trabalho dele em Rondônia. Rondônia foi uma fronteira agrícola na Amazônia ocupada da maneira mais estúpida. Destruíram o território. Aí agora as comunidades indígenas têm a tarefa de reconstruir. Então, assim, quando eu vejo o Almir Suruí lutando para convencer as pessoas a levar o café Suruí lá para a França, aquele café que eles produzem dentro da floresta, num lugar que já experimentou a invasão, porque o café só entrou lá porque os colonos entraram primeiro, né? E aquele café é um testemunho de que a terra Suruí foi invadida por colonos. Eles plantaram café lá, não tinha café lá. Aliás, não tinha café aqui, né, na América. Café veio, por isso que ele chama arábico. Então o que acontece é o seguinte, o Almir Suruí e outros parentes, né, o Tasca e o Anauá, alguns desses guerreiros corajosos, eles são, depois de mim, uma geração depois da minha. Se a gente fosse imaginar gerações, né, tem a geração do chefe Raoni, depois tem a geração minha, do Davi, do Marcos Terena, aí tem a geração do Almir Suruí. O Almir Suruí, quando tinha 16 anos de idade, eu recebi ele como bolsista de um centro de pesquisa que eu implantei. Ele não sabia nem falar português quando eu admiti ele como bolsista. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um engajado nessas redes todas que a gente já mencionou aqui, e ele sabe a dificuldade que é ficar com o território deles ali, cercado por pecuária, madeireira e garimpo em Rondônia. É um território de 190 mil hectares, cercado por todo tipo de predador. Quer dizer, como é que você dorme com um barulho desse? Aí, vamos pensar essa subjetividade, isso que eu estou chamando de subjetividade, esse imaginário. Vamos evocar essas experiências radicais que transcende a lógica, digamos, política, que transcende a esse módulo de operar que está constituído e que ele é basicamente o módulo capitalista de operar. A coisa tem que dar lucro. Quando você fala com alguém, alguém que está com algum, sei lá, com algum dinheiro, né? Que quer saber o que ele faz com aquele dinheiro dele, para o dinheiro dele não sair por aí comprando arma e financiando guerra, né? Aí o cara está lá em algum lugar do mundo e fala, mas eu não quero que o meu dinheiro vá financiar guerra e comprar míssil e jogar bomba em cima dos outros. Eu quero disciplinar esse dinheiro, né? Aí alguém fala, então investe isso em floresta, na conservação de floresta, de biodiversidade, de rios, de tudo. Ele vira e fala, que garantia que eu tenho? Que eu vou poder chegar lá, entendeu? Nesse lugar,
e estar nesse lugar sem estar o tempo inteiro sendo atacado. Então, as narrativas sobre isso, elas são muito decisivas. Se a gente não conseguir ter uma narrativa honesta, sincera, que consegue mostrar para a pessoa que é melhor que ele corra o risco de pôr esse investimento dele na conservação da biodiversidade, do que largar esse dinheiro comprando arma, traficando e predando o planeta, ele vai ter pelo menos 2 campos bem definidos para ele tomar uma decisão ética, uma decisão moral. É muito curioso porque a gente chega ao ponto da questão moral, né? Então, na verdade, deixa de ser uma questão ecológica, deixa de ser uma questão ambiental e passa a ser uma questão ética. Uma questão ética. Você está vendo o mundo que você está habitando. Nós estamos habitando um mundo que está totalmente no risco. Aquela ideia do relógio do fim do mundo, que marca 15 minutos, 10 minutos, eu acho que a gente nunca esteve tão perto de um maluco sentar uma bomba no planeta e acabar com os nossos sonhos de humanidade. Eu vi outro dia um chefe de governo na Europa dizendo que está distribuindo de graça tanques, lança-mísseis e outros baratos afins. Ele está dando de graça. Eu me lembro de um tempo que precisava de alguma grana para comprar um tanque. Agora ele está dando de graça. O presidente da Rússia está dando de graça. Ele falou que tem armas para dar para a América Latina, para a África, para todo mundo. Ele está a fim de dar um pouco de armas até para o ditador da Coreia. Então, assim, é muita generosidade, né? O mundo está ficando tão podre que a única generosidade é dar arma de graça. É nesse mundo que nós temos que ser regenerantes de Gaia. Não é no mundo ideal. No mundo ideal está tudo bem. O mundo ideal é bacana. Agora, como ser regenerante de Gaia no mundo em convulsão? E talvez não seja um cálculo econômico. Por isso que eu digo que ele é uma disposição moral e ética. E o título do meu livrinho, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Minha tradutora em Portugal falou que lá em Portugal eles fizeram uma edição em português, porque os portugueses não falam brasileiro, né? Nós falamos português, mas os portugueses não falam brasileiro. Aí eles traduziram o meu livro lá, eles queriam dar um título de Ideias para Salvar o Mundo. Aí eu disse, não é a mesma coisa. Eu não tenho ideias para salvar o mundo. Eu sou capaz de propor algumas coisas para adiar o fim do mundo. Salvar, não. E a gente pode adiar. Em espanhol, ficou postergar. Postergar el fim do mundo. Então, assim, eu estou muito lido, e isso é um privilégio exagerado. O meu livro está sendo traduzido no Japão. E já foi traduzido na Noruega, na Holanda. Vocês podem ler ele em inglês, francês, italiano. E isso é um luxo. Quantos brasileiros têm um título de uma obra traduzido em 12, 15 línguas no mundo afora? Eu sempre achei que os japoneses não iam se interessar por um ensaio crítico
sobre o erro civilizatório, sobre o equívoco que o Ocidente cometeu quando ele achou que podia comer o mundo e depois pegar outro, feito um bolo de Natal, feito um panetone. O Ocidente, ele demonstra uma postura estúpida quando ele acha que o planeta Terra pode ser consumido e depois a gente coloniza Marte. E depois a gente coloniza Vênus, e depois a gente coloniza, sei lá, o cosmos. É muita burrice. O Homo sapiens, ele está totalmente maluco. Se continuar assim, nós vamos acabar destruindo a nós mesmos. A Terra, não. A Terra é um organismo tão sábio, tão maravilhoso e tem um humor tão genial que, se ela se enjoar da gente, ela extingue os humanos em 15 minutos. Ela tira o ar da gente. A Terra tira o ar da gente durante 15 minutos, morre todo mundo. Ela deixa vivo, provavelmente, os golfinhos, as borboletas, as abelhas, mas o Homo sapiens, ela tem um endereço certinho para o Homo sapiens. Ela extingue o Homo sapiens numa boa. Eu acredito que Gaia, para além daquelas ideias gregas de ser uma deusa, ela não é uma deusa. Gaia é um organismo muito inteligente, um organismo maravilhoso, muito inteligente, e que tem uma capacidade tão fantástica que os humanos, na sua pequenez, chamam ela de uma deusa. Ela só é muito maravilhosa e pode extinguir a gente a hora que quiser. Então, ideias para adiar o fim do mundo é, no caso, adiar o fim do mundo dos sapiens. É como se a gente fosse sapos vivendo numa lagoa e eu estou sugerindo que a gente adia a existência dos sapos dentro da lagoa. Mas a lagoa em si vai continuar existindo depois dos sapos. E isso, do ponto de vista filosófico, é um alento. Seria um pensamento filosófico expandido, cheio de poesia, que considera que, mesmo que tudo exploda, a experiência da poesia continua existindo. Essa poesia continua existindo. A poesia vai além da experiência material. A materialidade da vida é só uma coisa mínima, né? Quando a gente resume a experiência da vida em materialidade, é porque a gente está muito pobre. Exatamente, maravilha. Bom, próxima pergunta. Estou vendo que tem aqui uma pessoa de mão levantada, que é o Felipe, né? Você. Oi, bom dia, Ailton. A minha pergunta inicialmente era assim, né? Agora, nessas eleições de 2022, a gente teve um recorde histórico de candidaturas indígenas, principalmente para cargos do Legislativo. E eu ia perguntar para você como você enxerga que essas candidaturas que a gente torce para que se tornem cargos públicos podem fortalecer nos territórios indígenas, tanto na cidade quanto nas zonas rurais. Mas a partir dessa resposta que você deu para a Thaís, sobre ideias de alargar as fronteiras, gostaria também de perguntar como que a gente encara estar dentro do Estado brasileiro, né, e acabar tendo que jogar dentro dessas regras do capitalismo, como que a gente converge, né, enquanto temos essas candidaturas para o Estado, né, para candidaturas de deputado federal, estadual, como que a gente usa essas ferramentas do Estado para também fortalecer a nossa luta e como que a gente concilia isso com essa ideia de alargar as fronteiras? Felipe, nós podemos considerar que a
essa camada imediatamente relacionada com o nosso cotidiano, com a rotina, com o mundo do trabalho, com as instituições, essa camada incômoda, ela não pode ser negligenciada, ela precisa ser, óbvio, pensada, cuidada. A candidatura de mulheres indígenas e de indígenas pelo país afora, a nossa querida Lucélia Santos, ela usou um termo que eu achei muito apropriado. Ela falou que é um antídoto. É um antídoto. Durante a pandemia, a gente reclamava por vacina. A gente queria vacina contra a pandemia. Então, vamos considerar que essas iniciativas capilares, elas são vacinas contra a doença geral. No caso, contra esse adoecimento da vida pública, política, ela precisa ser cuidada com vacina. Mas não é por isso que a gente vai reduzir a experiência da vida a essa coisinha epidêmica da política. A política tem importância em tudo. Como diz o Tom Zé, se você olhar para o céu, você está fazendo política. Basta olhar a lua, você está fazendo política. Olhar o sol. Então, assim, é bom ampliar esses termos, mas não vamos imaginar que uma jornada política regional aqui vai dar conta de coisas que nós estamos atinando, que é a própria erosão ecológica, a erosão da biodiversidade do planeta, tá? É o planeta. Os oceanos estão cheios de polímeros. Você sabe que uma mamãe do povo Inuit, no Alasca, a primeira gravidez dela, tiraram o leite da mamãe e viram que no leite da mamãe tinha polímero. Ela não mora em Nova York, ela mora numa aldeia no Alasca. Se as mamães já estão dando leite com polímero das pets que andam por aí no Alasca, imagina em São Paulo e Nova York. Então, assim, nós estamos drogando o planeta, nós estamos drogando a biota do planeta, drogando. O nosso comportamento devasso, podre, está drogando a vida no planeta. Ainda bem que a vida é tão maravilhosa e muito além de nós, que se extinguir a gente não tem problema nenhum. É essa a importância que eu dou à política. Pessoal, temos mais 10 minutos aqui da nossa roda de conversa e, Renata, gostaria de te convidar para você fazer a próxima pergunta. E você que está sentado numa poltrona que parecem duas asas, então você parece um anjinho aqui para a gente. Um anjinho. Que bom, né? Obrigada, Rodrigo. Ailton, muito obrigada. É sempre muito inspirador te escutar. E como a Thaís falou, assim, vem de uma experiência real, né? Assim, as palavras e toca em outro lugar, assim, me toca em outro lugar. No seu livro que você mencionou, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, você fala em humanidades. E eu adoraria se você pudesse falar um pouco mais para a gente aqui, né, sobre essa ideia de humanidades. A gente tem aqui pessoas de vários países e acho que pode ser muito bonito a gente te escutar um pouco sobre isso. Obrigada. Obrigado, Renata. Parece que o sinal da minha internet está avisando que ela não está muito boa. Quando eu atinei com essa possibilidade de distinguir dentro do pacote da humanidade uma plural ideia de humanidades, foi exatamente por perceber que a invenção de uma ideia de humanidade, que está lá atrás, provavelmente anterior a essa coisa da modernidade, deve ser anterior. E quando em algum lugar se imaginou que nós podíamos ser uma plural humanidade, eu sinto que isso foi um artifício.
para nos encampar a todos. Mas difícil. E agora, Renata, até me aconteceu uma sinapse aqui, que é o seguinte. Quem sabe essa tenha sido a primeira ideia de rede? Quem sabe a primeiro insight de rede, alguém tenha tido ele, sei lá, 2, 3 mil anos atrás, e espertamente mandou essa ideia de humanidade. E que foi rolando. Digamos que nos últimos 1000 anos, essa ideia de humanidade ganhou bastante força. Mas ela é uma ficção. A única coisa que nós temos em comum é que nós somos todos sapiens. Então, assim, se humanidade for sinônimo de sapien, tudo bem. Aí eu distingui uma sub-humanidade. Tem a humanidade, essa eletiva do clube, depois tem uma sub-humanidade, e depois ainda tem outras periféricas, que são constelações de seres que habitam a franja dessa humanidade. Eles nem atinam que são essa humanidade. Eles não fazem parte dela, nunca foram convidados para a festa. Então, essa constelação de gente que eles ainda estão muito agarrados na terra, eles cantam, dançam, eles suspendem o céu, eles fazem uma poesia da existência tão maravilhosa que eles não se distinguem do que chamam de natureza. Não tem separação. Essa separação, natureza, cultura, ela é uma coisa séria. A gente precisava uma hora olhar bem de perto o efeito da ideia de natureza e cultura como coisas separadas. Essa humanidade separada da natureza pode ser uma fonte de muito erro, de muito equívoco. Uma humanidade que caminha em direção a uma coisa prospectiva, a uma ideia de futuro, uma coisa futurista, entendeu? Que, na verdade, tem sido denunciada também como uma coisa transhumana, né? Uma transhumanidade. Quer dizer, nós estamos indo para outro lugar. Aí não tem problema nenhum se a gente virou polímero, se a gente está comendo plástico, se a gente já virou um ciborgue, vamos quebrando pau, vamos embora. É claro que nós estamos numa conversa aqui que faz um movimento muito crítico em relação a tudo isso. Então, humanidades, no plural, nos chama a atenção para o fato de que nós somos tão diversos, nós queremos coisas tão distintas uns dos outros, e nós somos essencialmente diferentes uns dos outros. Trabalhar com uma ideia de que somos todos iguais, ela pode ser um erro muito grande, porque ela pode nos levar a imaginar que, como nós somos todos iguais, nós queremos todos a mesma coisa. E não é verdade. As nossas semelhanças não fazem com que a gente queira as mesmas coisas. As nossas semelhanças não fazem com que a gente fique tão igual. Então, não existe uma humanidade, não existe uma unanimidade. Nós somos plurais. E como sugeres escalar nuestro... Eu estava lendo. Como sugere escalar nosso impacto para poder acelerar a mudança, a transformação regenerativa da raça humana? Nós vamos ter que fazer isso guiados pelo organismo vivo de Gaia. A gente vai ter que ser capaz de ouvir a Terra. Ouvir. A gente vai ter que ouvir com o coração, com o pulmão, com a mão, com o pé. Vamos ter que aprender a ouvir. Uma vez eu fui visitar o Davi Yanomami lá na aldeia dele, e ele me disse
Krenak, quando eu estou muito cansado, quando eu estou muito preocupado, eu pego uma trilha, entro para dentro da floresta e busco um lugar onde eu posso, numa clareira, me deitar. E eu fico deitado no chão, até que a floresta me absorve e fala comigo. E se nós conseguirmos arrumar um lugar para a gente conversar com a Terra, a gente vai poder ajudar nisso. Senão, a gente não vai ajudar, porque nós fomos convencidos durante muito tempo que nós somos separados da Terra. Eu chamo isso de abismo cognitivo. Esse abismo cognitivo, não vai dar tempo para eu ficar explicando de onde eu tirei essa ideia, mas ela supõe que chega um momento em que nós estamos tão convencidos da excelência do ser humano que ele não se mistura mais com o que é terra. Essa ideia de orgânico, a ideia daquilo que tem finitude, das coisas que começam e terminam, a compostagem, aquela ideia da lagarta, que é um feixe de intestinos, que fica ali comendo folha e não sabe que depois vai ser uma borboleta, e a borboleta que não lembra que foi lagarta. Essa metamorfose, essa coisa maravilhosa, que a vida é isso. A vida atravessa todas as coisas. Por mais que a gente discuta a ideia da ecologia e até a própria ideia de conciliar nossa presença aqui na Terra com o organismo vivo da Terra, isso é uma pretensão nossa. Nós, os humanos, temos a pretensão de alcançar algum grau de diálogo com a vida. Mas a gente já perdeu isso há muito tempo. Ailton, nós estamos nos encaminhando para o momento final aqui da nossa roda de conversa. Muito obrigado por toda a sua inspiração, pelas suas palavras e sabedoria. E nesse contexto do momento que nós estamos vivendo, né, até da publicação em português do A Queda do Céu, né, do Davi Kopenawa, né, que já se transformou num marco antropológico pela capacidade, né, do Davi, com um antropólogo francês, de colocar, como ele fala nos desenhos de pele de papel, essa sabedoria. E que muitas vezes parece uma mensagem apocalíptica, né, da queda do céu. E, ao mesmo tempo em que a gente tem, como você falou, no Almir Suruí, e eu lembro dele nas nossas rodas de conversa, falando sobre tecnologia muito antes da parceria com o Google, né, e essas ações, mas ver a liderança da Chai Suruí como uma nova liderança indígena e todo esse movimento de estudantes indígenas no Brasil, isso nos enche de esperança. E eu acho que é por isso que nós, brancos, vamos dizer assim, a gente começa a ver essas pessoas se despertarem e querer dar esse passo de ir, né, para a área rural com esse tipo de atitude regenerativa, né? Mas nem todos estão nessa trajetória como a Thaís, né? Com uns 10, 15, 20 anos. Então, eu gostaria de te pedir para você focar essas suas palavras finais em qual é essa mensagem de estímulo, da importância da gente dar esse passo hoje na sociedade. O que você pode falar como estímulo a essas pessoas que estão pensando em dar esse passo nesse momento que nós vivemos? Sempre estamos movidos, de alguma maneira, por uma necessidade que é pessoal. Nós podemos até renunciar a alguma coisa que nos dá segurança. A ideia, por exemplo, de ter tudo ao alcance, de ter essas facilidades que a vida urbana proporciona, mas
nós precisamos ser capazes de abrir mão de algumas dessas garantias quando nós sabemos que um futuro próximo, não muito distante, ele vai jogar por terra toda essa ideia de conforto que a experiência da vida nas cidades proporciona. Era bom que cada um de nós tivesse coragem de olhar ao redor e pensar se queremos contribuir para que os rios, as florestas, a vida no planeta fosse alguma coisa de bom para nós que podemos nos lançar nessa experiência, mas também para aqueles que não têm essa escolha, porque tem milhões de pessoas que não vão poder escolher onde viver. Aliás, tem muita gente que não escolhe sequer onde ficar hoje. Então, é um privilégio a gente poder fazer escolhas. Só isso já é demais. Então, aproveite isso. E bom dia. É aquela ideia de aproveitar o dia. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Aqui tem várias mensagens, né, da Laura botando sim. Muito obrigado da minha parte também, os melhores cumprimentos desde Berlim. Aí o Sebastian, thank you, Helena, for the translation. Thank you, Helena, for the translation. You are great. E obrigado por nos inspirar, nos lembrar do que realmente importa, coraçãozinho verde. Então, está todo mundo nessa vibração, Ailton. Muito obrigado a você, irmão, por compartilhar suas palavras com tanta sabedoria e nos inspirando a dar esse passo importante desse mundo que nós vivemos. Thaís, faz um fechamento aí para a gente, por favor. Um grande abraço e beijo no coração de todos vocês. Imagina, eu só espero que a gente possa levar, né, tanta coisa maravilhosa. Eu me sinto assim muito comovida, viu, Ailton? Porque você marcou com a acupuntura os pontos mais importantes. Eu espero que a gente nós vamos ter essa gravação disponível. Eu vou ouvir de novo, vou escrever e vou compartilhar por escrito com aqueles que quiserem, porque eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento, essa força de que não é uma trajetória de conforto, né? É uma trajetória agora, daqui por diante, abraçar o nosso destino mesmo, né? E nós temos essa oportunidade de estar aqui juntos. Nós não somos mais tão poucos, nós somos muitos, mas juntos a gente tem que ter coragem, né? E não pensar em Brasil, não pensar em Alasca, pensar que aonde a gente está é por ali que a gente começa, né? E arregaçar as mangas e fazer. Que aí as pessoas veem, né? Porque a Terra tem uma inteligência também. Nisso a gente tem que acreditar nisso, que nós não estamos separados dessa inteligência. Então, muito obrigada, realmente foi uma dádiva. Agradeço muito a você, viu, Rodrigo, de ter trazido essa ideia aqui para o nosso grupo e vai ficar marcado para sempre. Pessoal, vamos dar uma salva de palmas para o Ailton, mostrando todo o nosso amor e carinho aqui. Uhul! Aê! Vamos, a gente pode abrir os microfones, né? Muito obrigada, foi maravilhoso. Maravilha. Que turma grande. Muito bom. Muitos retratinhos. Arro, isso.